Boa tarde, meus irmãos, meus amigos de todo o Brasil, meus amigos também de outros países, né? Especialmente de Portugal, que tem entrado em contato comigo. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão me assistindo, tanto aqueles que estão assistindo porque gostam do meu canal, como aqueles também que estão assistindo para me questionar. Muito obrigado, continue fazendo isso, continue me assistindo, não tem problema nenhum. Aqui é livre, aqui você pode me questionar à vontade, tá bom? Eu gostaria de mandar um abraço nesse momento para alguns irmãos que eu tenho certeza que estão me assistindo. A irmã Rosilda, a irmã Valquíria, a irmã Antônia Mota, lá no Acre, o irmão Gilberto, lá na Itália, o irmão Adriano, na Espanha, o irmão Luiz Carlos, lá em Itanhaém, o irmão Gustavo, lá em Caxambu, e tantos irmãos que eu gostaria de falar o nome de todos, mas o tempo aqui é pouco, senão o vídeo fica muito longo. Eu gostaria de agradecer a todos e falar para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está deixado de lado para lá, que eles abandonaram ele porque ele não está acreditando muito naquilo mais, para ele entrar em contato comigo, para a gente conversar. Aquele que saiu, que ficou sem amigos, pode entrar em contato comigo também, para a gente bater um papo aqui, para a gente animar um ao outro, né? Vamos tocando o barco para frente, né? Meu telefone é 99151 5617, DDD 037, aqui do oeste de Minas Gerais. Então, meus irmãos, começando o meu vídeo aqui hoje, eu quero falar sobre... É uma coisa que deixa muitos encucados hoje em dia. Ali em Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, ali fala do escravo fiel e prudente. Agora, aquele escravo fiel e prudente, é uma profecia ou é uma parábola? É muita gente que fica intrigado com isso, porque as testemunhas de Jeová falam que é uma profecia, mas tudo leva a crer que é uma parábola. Por exemplo, o corpo governante das testemunhas de Jeová, eles julgam ser os únicos capazes de interpretar a Bíblia, né? Tanto é que eles chegam ao cúmulo de dizer que não importa o quanto você leia a Bíblia, sem a ajuda deles, você não entende. Eles, o escravo, o chamado escravo fiel discreto, né? O corpo governante das testemunhas de Jeová, eles julgam no direito de escolher na Bíblia o que é simbólico e o que é literal. Eles acham que é eles que escolhem, né? Por exemplo, essa parábola do escravo fiel e prudente, o corpo governante não só interpretam como literal, mas como se aplica isso a eles. Dizem que eles são esse escravo fiel e prudente. Eles dizem que Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51, trata-se de uma profecia que teria cumprimento no ano de 1919, segundo eles, quando Deus designou eles, ou seja, os ungidos, para cuidar dos interesses do reino de Deus na terra. Isso é o que eles dizem. Mas se analisarmos bem o texto, essa falácia deles de que isso aí se aplica a eles, cai por terra. Porque, veja, meus irmãos, ali em Mateus, capítulo 24, versículo 45, Jesus faz uma pergunta. Olha a pergunta que Jesus faz. Quem é o escravo fiel e prudente? Observe, meus irmãos, que o verbo está no presente. O verbo não está no futuro, não, né? Isso quer dizer que o escravo, no qual Jesus se referia, já
existia naquela ocasião. Se fosse uma profecia que fosse cumprir em 1919, então Jesus teria perguntado assim: quem será o escravo fiel e prudente? Jesus não perguntaria quem é o escravo fiel e prudente. Não. Isso mostra que Jesus falava do presente. Agora veja, meus irmãos. Isso aí é uma parábola e eles interpretam como uma profecia. Agora vamos ver um relato que Jesus disse aqui, que é o relato do rico e do Lázaro, que aqui não se trata de uma parábola. E o suposto, esse corpo governante, dizem ser uma parábola. Né? Porque aqui eles não querem que seja uma... Aliás, eles querem que seja uma parábola porque é conveniente para eles. Porque eles não aceitam a doutrina da imortalidade da alma. Então veja que ali fala do rico e o Lázaro, o rico sofrendo e pede o Lázaro para refrescar a língua dele. Então veja que aquilo ali, o corpo governante, dizem que isso aí é uma parábola. Agora, eu vou mostrar por que essa passagem de Lucas, que é essa do rico e do Lázaro, de Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 31, onde fala do rico e do Lázaro, não se trata de uma parábola. Por que ali não se trata de uma parábola? É porque parábola não cita nomes e nem lugares. E veja que ali cita os nomes de Lázaro, Abraão e Moisés. Agora observe, meus irmãos. Aquela ali que cita nomes, cita o nome de Lázaro, Abraão e Moisés, o corpo governante diz que é uma parábola. E Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51, ali se trata de uma parábola, porque não fala de nomes. Ali eles dizem ser uma profecia. Então, meus irmãos, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, onde Jesus conta o nome da história, cita até o nome dos personagens, a torre diz ser uma parábola. Eles fazem tudo segundo a sua própria conveniência. Agora eu vou mostrar aqui, meus irmãos, um outro exemplo de um texto que é simbólico e eles querem que seja literal, ainda aplica a eles. É o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 21, né? Onde fala dos 144 mil. Né? Então, eles dizem ser um texto literal e diz que esses 144 mil são eles. Né? Agora, literal como? Se Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz que eles não se macularam com mulheres, porque são castos. Então veja que Apocalipse capítulo 14, versículo 4, diz que esses 144 mil não se poluíram com mulheres. De fato, são castos. Então, será que esses supostos 144 mil não poluíram com mulheres? Não. Porque, segundo o texto, aqueles 144 mil são todos do sexo masculino. Mas, como que eles não poluíram com mulheres? Porque, pelo que me consta, eu não sei se todos, mas pelo menos alguns deles eu tenho certeza que são casados. Então, como que eles não poluíram com mulheres? Né? Agora veja, meus irmãos, a contradição. A torre diz que entre eles tem ungidas. Existem mulheres ungidas. Né? E ali só fala do sexo masculino, porque diz, não poluíram com mulheres. Então ali só fala que aqueles ungidos, aqueles 144 mil ali, a Bíblia diz que são do sexo masculino, porque não poluíram com mulheres. E a torre diz que existe ungidas. Agora eu gostaria de perguntar,
Será que existe um texto que faz referência a mulheres, dizendo que elas não se poluíram com homens? Porque se existe ungidas mulheres, então tinha que ter um texto dizendo que elas não poluíram com homens, porque o texto referente aos homens diz que eles não poluíram com mulheres. Então veja que a torre, ela entra em contradição de todo jeito. Então veja, meus irmãos, tudo aqui leva a crer que também esse texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, onde fala dos 144 mil, também é um texto simbólico. Então veja que esses supostos ungidos da torre, esses supostos corpo governante, esse corpo governante, eles fazem tudo segundo a conveniência deles. Eles que interpretam qual o texto que é literal, qual que é simbólico, qual que é uma profecia, qual que é uma parábola. Então tudo, quem define é eles. Então eles se julgam os donos da Bíblia. A Bíblia é uma propriedade deles. Eles fazem da Bíblia aquilo que eles querem. Só eles que entendem a Bíblia. Sem a interferência deles, ninguém é capaz de entender a Bíblia. Então esse é o corpo governante que se diz representar a organização de Deus aqui na Terra. Então, portanto, meus irmãos, esse corpo governante, eles são muito mentirosos e eles não representam a organização de Deus, coisa nenhuma. Então, portanto, não acredite nessa falácia do corpo governante, porque são 8 mentirosos que estão enganando vocês.